Olá, gente, eu estou passando aqui para dizer que este projeto ele é financiado pela chamada pública 003 de 2020, SECGEL, com fundamento na Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Olá, gente, aqui quem fala é o professor Ties Carvalho. Seja bem-vindo aqui para mais um vídeo do meu canal, só que esse é um vídeo especial, onde a gente vai estar falando sobre a Bossa Nova e Tom Jobim, né? Para quem não conhece, Tom Jobim foi um dos grandes compositores da Bossa Nova, arranjadores, talvez o cara que levou a Bossa Nova a ser conhecida no mundo todo, né? Junto com outro amigo também. Existem várias outras pessoas que colaboraram, né, na época chamava esse movimento, né? Mas esse estilo que nasceu na década de 50, beirando para 60, a Bossa Nova tem como seu maior compositor Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então a gente vai estar falando aqui sobre especificamente a vida de Tom Jobim e a Bossa Nova, mas vai entrar também outras pessoas, outras parcerias, né? Agora não tem como em um vídeo só a gente conseguir fazer uma explanação de tudo que ocorreu, mas isso já vai ajudar bastante você entender como que a Bossa Nova surgiu e quais foram os desafios e o que está por detrás de algumas músicas que fizeram bastante sucesso, né? Então vou compartilhar a tela aqui para a gente entender e ver melhor. Então vamos lá. Pronto. Então aqui, gente, a gente tem um grande maestro, Tom Jobim, e como eu falei, o tema é a Bossa Nova e Tom Jobim, né? O Tom Jobim, para a gente compreender, eu vou passar o slide aqui para a gente poder compreender como foi que surgiu a Bossa Nova. Só que antes de tudo, isso a gente tem que compreender algumas coisas que estavam acontecendo no mundo todo, mas especificamente no nosso país, né? Então a gente tem aqui, ó, na década de 50, né? Então tem aqui a foto aqui na praia, né? Uma pessoa tocando violão e muitas mulheres deitadas espontaneamente, né? E aí daí a gente já vê o grande nome ali, bossa nova, né? Praiazinha, violão, beijinho, essas coisas. Só que assim, o Brasil teve muitas transformações nesta década, estava assim uma explosão de ideias e de muitas coisas acontecendo, né? Foi na década de 50 que tivemos o presidente Juscelino Kubitschek, né? Um mineiro que, que o plano dele era 50 anos em 5, né? Então aconteceu muitas coisas interessantes no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, para a gente compreender. Então o Brasil, ele vivia nesse período, né, do presidente JK, de 1956 a 1960. O país foi governado por ele. E grandes obras foram realizadas, né, com a fantástica construção de Brasília, com o projeto urbanístico de Lúcio Costa, né, e também a estrada de Belém, né, a implantação da indústria automobilística. E no esporte, muitas conquistas também aconteceram no Brasil, né? A medalha olímpica no salto triplo. A seleção brasileira, ela ganhou o primeiro campeonato mundial na Suécia. Isso foi em 1958, né? Então, assim, muitas coisas estavam acontecendo de novo, né? A gente tem aí, nas artes, a gente tem o filme Orfeu Negro, que era baseado em Orfeu da Conceição, né? Embora sendo uma produção francesa, recebeu dezenas de prêmios, entre os quais o Oscar de melhor filme estrangeiro, isso na década de 60. O cinema novo, ele começava a aparecer também nas telas, né? O teatro passou a discutir, o teatro já passou a encenar muitas coisas, problemas brasileiros, com o surgimento de grupos como a Arena, em 1953, a Oficina, o CPC, o Centro Popular de Cultura, isso em 1951, e a ligação da União dos Estudantes. E assim como a música,
também estava passando por grandes transformações, né? Mas a guinada veio mesmo quando o piano de Tom Jobim, se encontrou com as letras de Vinícius, que encontraram o violão do grande João Gilberto. Aí sim, aí era o nascer de uma nova música, de um novo ritmo. E também tinha vários outros intérpretes, como Elisete Cardoso, interpretando canções também, e muitas outras coisas. Aí eu vou passar aqui o slide para a gente poder compreender o que estava acontecendo, né? Então a gente tem aqui, ó, Tom e Vinícius, né? Aí os dois disputando uma cana de braço, né? Como a gente chama. E aí a gente vai entender como que foi esse encontro, né? Então coloquei ali arranjador. O que é arranjador? O Tom Jobim, ele trabalhava nas noitadas cariocas, né? Tocando em barzinho, acompanhando cantores. Só que tudo isso, assim, viver da noite é um pouco complicado, né? A gente sabe que até hoje é um pouco complicado você viver só da noite. Por quê? Porque às vezes você perde, às vezes não, você perde muito sono, tem também a questão da bebida, e você vai se acabando muito, né? Você dorme durante o dia para trabalhar à noite. E aí ele tinha os afazeres dele, tinha os compromissos dele, então ele via uma saída trabalhar como arranjador, né? Escrever para grupos pequenos arranjos durante o dia para ganhar o seu dinheiro nas gravadoras, né? E aí foi quando em 1956, ele ganhou o prêmio de melhor arranjador para pequeno conjunto, né? E aí o nome dele cada vez mais era respeitado, né? Pelos músicos e pela crítica em geral. E aí no mesmo ano, né, Tom Jobim ele assumiu a direção artística da Odeon, né, da gravadora Odeon, e ocupou o cargo até 1958. Ou seja, tudo que passava ali de grupo era na mão dele, ele que fazia arranjo, né? E aí, agora entendendo sobre o grande companheiro dele, letrista e poeta, né, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes ele trabalhou 3 anos em Paris como cônsul, né? Ele era um diplomata brasileiro, uma pessoa altamente culta, uma pessoa que já tinha muitas coisas escritas. E ele trabalhou assim, esses 3 anos em Paris, né? E nesse período ele escreveu o Orfeu da Conceição, né? Uma transposição do mito do cantor e poeta grego Orfeu. Só que ele escreveu para uma favela carioca durante o Carnaval. E aí, em 1954, Vinícius escreveu o texto no concurso de peça de teatro no Centenário de São Paulo. E aí ele obteve o primeiro prêmio. Além de ser, tipo, obter o primeiro prêmio, ele também teve um trabalho publicado numa revista muito importante da época. E aí, quando ele voltou ao Brasil, ele procurava, era tipo, alguns músicos para trabalhar junto nesse espetáculo dele, né? Fazendo as composições e para poder encenar essa peça, né? Ao vivo, com as composições criadas para o espetáculo. E aí foi o primeiro nome que ele ocorreu, foi o de Vandico, né? O Vandico, para quem não sabe, ele era um parceiro de Noel Rosa, né? Em canções como Feitiço da Vila, né? Conversa de Botequim e várias outras também canções. O Vandico, ele, de uma certa forma, ele declinou do convite, né? Porque ele convalescia de um infarto, infelizmente, né? Então, como foi que teve esse encontro de Tom e Vinícius? Eles já se conheciam, interessante que eles já se conheciam já em 1953, mas tudo não passara de, assim, tipo de 2 encontros no clube lá, no clube da Chave, que eles chamam lá. Eles se conheciam, mas como eu coloquei aqui, mas eles não eram ainda irmãos de copos, né? Como diz aqui Fernando Lobo, né? E ele não era ainda irmãos de copo. Interessante isso, né? Eles ainda não eram aquelas pessoas que tomavam o uísque junto, a cerveja junto, né? Só que aí o encontro veio no Bar do Vilarino, né? O Bar do Vilarino era tipo diz a história que era um misto de mercearia e bar, né? E o interessante é que existe até hoje, né? E aí o que aconteceu? Nesse encontro,
o Tom Jobim foi apresentado a Vinícius. Ele estava lá no cantinho dele, né? Ele estava no cantinho lá, e aí o grande jornalista Lúcio Rangel já havia falado para Vinícius sobre o Tom, né? Já tinha falado sobre o Tom Jobim. E aí reza a lenda que eles tiveram um encontro lá nesse vilarinho. Então Lúcio ele, o jornalista, convidou para sentar na mesa com ele e Vinícius, né? E aí, após o Vinícius explicar como que ia funcionar toda essa questão do Orfeu da Conceição, né? O Tom Jobim arregalou os olhos e perguntou para ele assim, mas tem algum dinheirinho nisso, né? E aí o jornalista ficou assim um pouco constrangido e disse assim, como é que você fala em dinheiro para um diplomata, um grande poeta, Vinícius de Moraes? Como é que você sai falando em dinheiro? E aí o Tom foi e explicou que vivia às voltas com dificuldade financeira e que arrumava dinheiro para pagar o aluguel, né? Então, assim, de uma certa forma, eles não deram muita importância nesse momento, né? Mas aí Vinícius trocou de assunto e aí sim começou a se referir do fato lá do Vandico com Pedro de Noel, como eu acabei de falar. E aí eles começaram assim, foi um encontro um pouco, ainda não foi tão otimista não, os dois, né? Porque o Tom Jobim, ele tinha 29 anos de idade, recém-completado, né? Então eles começaram essa parceria um pouco assim, sem intimidade, né? E as composições, as primeiras composições, elas não agradavam assim nenhum dos dois. Mas eles começaram, como diz, nada do que um copo de uísque para que eles pudessem dar aquela apimentada, né? Então, com o novo combustível, eles começaram tipo assim, a ter uma discussão sobre as músicas. E as canções começaram a brotar, assim. E aí nasceram várias canções, vários sucessos, como Se Todos Fossem Iguais a Você, grande música, né? De Tom Jobim, de Vinícius de Moraes. Nasceu Lamento no Morro, né? E para a abertura da peça, o Tom aproveitou uma canção que já tinha sido feita por Vinícius durante sua estada em Paris, que era a Valsa de Eurídice, né? Grande valsa linda de Vinícius, né? Então esse encontro mudou totalmente a música brasileira, esse encontro entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? E aí eles começaram a fazer as músicas altamente para o espetáculo, né, voltada para o espetáculo, Orfeu da Conceição, e aí tudo ocorreu assim de maneira bem espontânea, mas até o momento não foi aquele sucesso todo, não rolou, digamos, um aplauso, né? As músicas ficaram prontas para esse espetáculo, e aí o que aconteceu? Todas as personagens da peça elas foram representadas por atrizes e atores negros, né? É uma ousadia para a época, né? A época de muito preconceito, né? Felizmente ainda hoje a gente vive esse preconceito, infelizmente, né? Mas aí quando um branco teve que sair incluído no elenco, o nome desse rapaz era Abdias Nascimentos, ele se desentendeu com Vinícius e foi substituído às pressas por Chico Feitosa. Interessante esse espetáculo. E aí o que aconteceu? Era um amigo, assistente da produção, que pintaram ele de preto, né? E aí isso foi um fato assim muito estranho na peça, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele não recebeu nenhum tostão. Fato que, aliás, isso se repetiu no filme Orfeu Negro, em 1959. Mesmo sem o dinheiro, ele foi para a Austrália e trouxe novamente o ouro para o Brasil. Isso foi a questão das Olimpíadas, né? O Ademar Ferreira da Silva, o brasileiro campeão mundial de salto triplo, né? Que aceitou fazer essa figuração na peça, né? Esperando conseguir algum dinheiro, né? Então não rolou o dinheiro tanto para os personagens quanto também para os compositores, né? Tom e Vinícius, assim, o dinheiro que eles desejavam, né? Então tudo isso foi assim um pouco estranho, né? E aí o que aconteceu? A gente vai entender.
Esse espetáculo, Orfeu, né, ele rendeu ainda uma situação muito interessante. Quando o jovem compositor foi apresentado para um maestro chamado Léo Peratti, né, ele apresentou a Heitor Villa-Lobos, né? Heitor Villa-Lobos, o grande Heitor Villa-Lobos, né? A gente tem aí outra referência da música brasileira. Então, Tom Jobim foi apresentado a ele. E aí o Tom perguntou se ele conhecia até então esse espetáculo Orfeu da Conceição. E aí Villa-Lobos disse, é claro que eu conheço, né? A gente vai entender aqui. Porque sempre foi muito atenado, o Villa-Lobos sempre foi muito atenado com o que estava acontecendo na época dele, né? Então ele disse que conhecia, e aí ele até brincou e disse assim, sei, Conceição, eu me lembro muito bem, né? Tipo, parafraseando a música eternizada na voz de Calbi Peixoto, né? Conceição. Aí Tom Jobim achou que ele tinha confundido com essa música que foi eternizada na voz de Calbi Peixoto, né? Então, passando o slide aqui, a gente tem Tom e Villa-Lobos, né? E Tom era um grande fã de Villa-Lobos, né? E um fato muito interessante de Tom e Villa-Lobos foi que em uma das visitas de Tom Jobim a Villa-Lobos, ele disse que lá na casa de Villa-Lobos era muita zoada, de gente passando, parece que ele morava perto de um local onde tinha um trem, e o trem passava, e ele lá tranquilo, compondo, escrevendo música, e aí o Tom Jobim perguntava ele como que ele conseguia escrever e se concentrar em meio a tanto barulho, né? E ele falou que o ouvido de dentro estava totalmente tranquilo. Ou seja, ele disse para Tom que o ouvido de fora poderia estar ouvindo esses barulhos, ouvindo todas essas coisas, mas o de dentro estava limpo, em total silêncio, para ele compor, para ele fazer arranjo. E isso foi interessante, né? E o Tom foi um grande, assim, admirador de Heitor Villa-Lobos, né? Também outro gigante da música brasileira. E aí a gente passando aqui o próximo slide, para a gente compreender, a gente vem para em 1957. Né? 1957 nasce a segunda filha de Tom Jobim. Nasce a segunda filha de Tom Jobim e o interessante de tudo isso, para a gente compreender, a família de Tom Jobim começa a crescer e a gente sabe que naturalmente a gente precisa ter assim uma renda, né, para estar trazendo todas as necessidades que a nossa família, que a família dele também precisava. E isso ocasionou algum ciúme ao seu companheiro, Vinícius de Moraes. Por quê? Porque, como eu falei, com o nascimento da segunda filha, né, no ano, Tom Jobim ele fez a trilha sonora para a encenação do Pequeno Príncipe, né, que foi uma trilha estrelada por Paulo Altran. Foi baseado no clássico livro de francês, né, e aí foi gravado por Silvia Telles, grande cantora, né, com 8 canções, sendo 4 delas de Tom Jobim, que fez os arranjos para a orquestra na faixa Por Causa de Você e Foi à Noite, né? Então, se todos fossem iguais a você, de Tom Jobim. E Foi à Noite, foi a parceria também que a gente quase não sabe dele com Nilton Mendonça. Nilton Mendonça foi parceiro de Tom Jobim em grande sucesso, como Foi à Noite, sucesso total na época, mais do que Se Todos Fossem Iguais a Você para a época, né? Que morreu também bem jovem, também compositor de Desafinado, Samba de uma Nota Só, e por aí vai, várias coisas que ele fez com o Tom Jobim, né? Então, o Tom Jobim, ele como compositor, pianista e arranjador, ele iniciou a carreira, mas já assim com um talento definitivo, né? Ele trabalhou com a cantora Silvia Telles e isso foi um trabalho muito valioso para ele na época, porque ele escreveu os arranjos para as músicas, né? E Foi à Noite, que é essa música que eu falei, dele com o Nilton Mendonça, ele gravou, na época as rotações eram diferentes, era 78 rotações, né, no lado do disco, tendo o outro lado do disco a canção Menina de Carlos Lira também, outro compositor da Bossa Nova, né.
E aí o que aconteceu é o seguinte, ele teve o privilégio de ouvir, né, e ficar maravilhado com o piano de Tom. Quem que ouviu o acompanhamento do grande violonista Candinho, que era o marido de Silvio, o ex-marido dela, né? Como aconteceu assim com muitas obras primas no Brasil, eles ouviram esse disco e ficaram assim maravilhados com o acompanhamento de Tom Jobim, os arranjos e a leveza do piano, né? Aquele piano clássico dentro de uma música altamente influenciada pelo samba e pelo jazz, né? Que é a bossa nova. Então tudo isso foi muito interessante. E se todos fossem iguais a você, que já era sucesso desde a gravação original, que foi de Roberto Paiva, né? Que isso foi feito para o Orfeu da Conceição, como a gente acabaram de falar aqui. E aí vinha nas outras gravações, muita gente começou a gravar, né? Só que o que aconteceu? Vamos lá. Foi à Noite, que foi o grande sucesso aí dele com o Nilton Mendonça, o Vinícius, que era o parceiro de Tom Jobim, ele ficou um pouco enciumado, né? Porque isso estava ocupando quase todo o tempo do músico. O Tom conseguia aqui e ali fazer uma pequena, digamos, traição para compor com outra pessoa, né? E aí ele ele compunha com o Nilton Mendonça e também com a grande cantora Dolores Duran, né? Também que é uma pessoa que eu quero falar sobre ela aqui, ó. Tom e Dolores Duran, né? Por causa de você. E aqui acontece um negócio interessante, né? A Dolores Duran, essa música, Por Causa de Você, é interessante. Por Causa de Você, a primeira foi, de uma certa forma, o Vinícius de Moraes, né? Mas quando o Tom mostrou essa música para Dolores, ela ficou doida para fazer uma letra. E aí a história conta que ela, com o lápis de pintar os olhos, pegou um papel e começou a fazer os rabiscos da letra, né? Então a introdução de Tom para essa música é uma citação de um trecho do samba Menino Grande, de Antônio Maria, né? A melodia no qual o Tom mudou somente uma nota, né? E aí, o que aconteceu? O Tom, ele resolveu homenagear esse sambista, né? E ele tinha consciência do que fazia, ele não usou a melodia inadequadamente. Então, Tom, ele já havia feito algumas composições com Dolores Duran, né? Se é por falta de adeus. Mas para entrar na parceria, e Por Causa de Você, de uma certa forma, dizem que ela passou a perna no ilustre letrista, que no caso foi Vinícius de Moraes. A versão mais conhecida dessa história dá conta de que nos corredores da Rádio Nacional, isso em 1957, Tom mostrou essa canção para Dolores. E aí disse, imagina essa música gravada por Frank Sinatra, olha aí. Nem mal ele sabia que Frank Sinatra ia gravar um disco praticamente todo, com todas as músicas de Tom Jobim, ainda ele cantando junto. Vídeos e muitas outras coisas, né? Então, o que aconteceu? Desculpa. Dolores escreveu os versos na hora, usando um lápis de sobrancelha, como eu disse para vocês, né? E aí, quando o músico foi explicar para Vinícius, ele já estava trabalhando na letra, né? E aí, com o mesmo lápis, redigiu um bilhete para o poeta Dolores, né? Dizendo, Vinícius, esta é a minha letra para esta música. Se não concordar, é covardia, né? Dolores Duran, uma jovem negra que também cantava na noite. E existe um fato muito interessante também sobre Dolores que eu vou falar já já. Mas aí, segundo o Roberto Menescal, a história não foi bem assim, né? O Roberto Menescal é um grande compositor também, como de O Barquinho, né? De Rio, e muitas outras composições também, outro gigante da bossa nova, né? Mas como eu falei, nós estamos falando sobre Tom Jobim, o maior, digamos, de todos, que levou a bossa nova para ser conhecida pelo mundo todo, né? E aí o Roberto Menescal disse que foi o seguinte, né? Ele fala no livro O Barquinho Vai, de Bruna Fonte, né? De acordo com o Menescal, ele disse que estava presente nos episódios. Tom mostrou a canção para Dolores, que já com a parte da letra de Vinícius, a cantora se apaixonou pela música.
mas disse que aquela não era a letra ideal, né? E se propôs a escrever outra. Tom ficou preocupado, pois não saberia o que dizer para o ciumento poeta Vinícius, né? Então ele não disse nada até ela terminar a sua versão. Uma semana depois, ele ligou para o Roberto Menescal, convidando para participar do encontro com Tom e Vinícius ao violão, né? Fez a introdução e Dolores começou a cantar. Quando terminaram, o poeta disse: Neguinha, né? Disse para a mulata: a letra é tua, fique com a música. Tom tentou explicar que não era uma traição, né? E elegante e nobre, o bardo disse: é claro que não pode ser minha letra, ela é muito erudita para a tua música é coração, é sentimento, né? Então, essa foi a resposta do poeta. Tom viu a letra de Dolores, vale a pena depois vocês ouvirem, e disse que era dela. E aí depois veio outras composições, como Estrada do Sol, né? Que foi muito legal. E aí Dolores Duran não viu, né? Que Frank Sinatra, tipo, possivelmente outras parcerias que vinham a fazer, mas a morte precoce dela, em 1959, com apenas 29 anos, que impediu de ouvir a gravação de Frank Sinatra em 1969, por causa de você, né? Então ela não viu isso, né? Como eles nem conheciam, falaram e depois isso se cumpriu, né? Só que outro fato interessante que aconteceu com Dolores Duran é que ela cantava em um barzinho no Rio e tinha um médico racista que sentava de costas para ela e escrevia um bilhete e mandava o garçom entregar para ela, porque segundo ele gostava da voz dela, mas por ela ser negra, ele sentava de costas para não olhar para ela. Que absurdo, né, gente? Né? E aí, segundo ele, também, antes de sair do baile, pedir a comida dele e pedia para o garçom levar até o carro dele, porque, segundo ele, era coisa de negro carregar embrulho, né? Carregar a comida, né? Olha que preconceito para a época, né? E aí Dolores Duran, chateada com isso, contou para o Billy Blanc, né? E aí o Billy Blanc fez uma música chamada Banca do Distinto. Vocês precisam ouvir a letra dessa música, uma música que trata sobre a questão do preconceito e ela cantou para esse médico, falando que não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Aí, pra que tanta pose, doutor? Pra que tanto orgulho? Aí fala que no final você termina com 7 palmos debaixo do chão. A letra é top e é muito atual também, né? Porque a gente vive ainda esse preconceito ainda, infelizmente, né? Então a gente vai aqui para o próximo tópico. E a gente tem agora o grande Chega de Saudade em 1958, né? Chega de Saudade em 1958. E aí é interessante porque todo mundo conhece, né? Chega de Saudade. E esse Chega de Saudade, ele teve a existência às duas mulheres, né? Em parte a duas mulheres, chamado de nome Nilza, uma mãe de Tom e a outra uma menina por ela criada, Dona Nilza, pediu ao filho, foi que ela pediu ao filho para que ele comprasse um método de violão para a menina. Tom adquiriu um método violonista canhoto e do exercício de explicar acordes simples para a menina, surgiu a ideia para fazer a canção. Então Tom admirava a capacidade da menina de cantar um choro de 3 partes, né? E aí a gente tem um grande pixinguinho, né? E aí ele pensou em criar algo parecido. Olha aí, o grande sucesso da Bossa Nova, talvez uma das primeiras músicas, né, a ser conhecida como Bossa Nova, veio a partir de um exercício de Tom Jobim para a menina, a filhada da mãe dele, né? Criado pela mãe dele, ensinando. Então ele pegou e fez durante sua estadia no sítio de seu padrasto, ele fez lá esse samba Chega de Saudade, um samba de 3 partes que todos nós conhecemos, mas com um jeitinho de choro, né? Porque o choro tem 3 partes, né? O A, o B e o C, né? Então ele fez essas 3 partes do Chega de Saudade. E aí ele, de volta ao Rio, Tom foi à casa de Vinícius, que estava acamado, e ali mesmo ao lado do leito, ele mostrou a canção. Então, olha aí, ó, 10 anos depois, o poeta relatou num artigo para o jornal de última hora a dificuldade experimentada para colocar a letra na melodia, né? Ou seja, uma melodia muito extensa,
um choro praticamente, um samba de 3 partes, colocar uma letra que faça sentido, né? Então, isso realmente foi um desafio para Vinícius de Moraes. E aí Tom repetiu umas 10 vezes a música. E era uma graça total, com um tecido meio melancólico e, digamos assim, plangente, e bastante chorinho lento em seu espírito. Isso o Vinícius dizendo, ele disse que ficou de saída com a melodia no ouvido, não saía da cabeça dele, dentro de casa, à espera de uma poesia, né, para colocar na melodia. E aí me parecia, assim, segundo o Vinícius, ele disse que parecia algo novo, realmente. Assim, algo original, inteiramente diverso de tudo que ele vira antes dela. Mas tão brasileiro quanto qualquer show de Pixinguinha ou do samba de Cartola. E aí ele disse que cada compasso era uma queixa de amor, cada nota uma saudade de alguém longe, mas a letra não vinha de jeito nenhum. De vez em quando ele disse que sentava à mesa, eu acho que essa foi uma das músicas que deu mais trabalho, né? Ele disse que sentava diante da janela que dava para o Corcovado, e aí foi transformado num prédio de apartamento, né? E ele tentava, mas o negócio não vinha. Olha como era por dentro da música Chega de Saudade, né? E ele disse que fez 10, 20 tentativas, e houve uma ocasião que ele disse que deu o samba como pronto, né? Em exceção de 2 versos finais na primeira parte, que ele disse que sabia quais eram, mas que não vinha de maneira a encaixar na música, numa relação de sílaba, né? Com sílaba. Ele disse que já estava ficando furioso, pois Tom, embora não telefonasse, mas reclamando assim, tipo nada, cobrando, mas estava esperando pelo resultado. E ele disse que uma manhã, depois da praia, subitamente a resolução chegou. Ele disse que ficou tão assim contente que chegou a dar um berro de alegria. Mas também nem tanto, né? Mas também para tanto, né? Uma música dessa conhecidíssima, uma música dessa que alavancou a carreira dos dois, né? E aí ele disse que cantou e recantou o samba, prestando atenção em cada detalhe, a cor das palavras, correspondência, né? E todas as tônicas, como era que soava. E aí ele disse que queria, depois do samba de Orfeu, apresentar ao parceiro dele uma letra digna de uma nova música, até porque ele achava algo muito diferente nessa música, ele achava algo novo, né? Ele disse. E era realmente a bossa nova que nascia, a pedir apenas na interpretação a divisão que João Gilberto descobriria logo depois, né? E ele disse que deu o título de Chega de Saudade, recorrendo a um dos versos, né? Ele se telefonou para o Tom e deu um pulo no seu apartamento. O mestre sentou-se ao piano e começou a cantar o samba 1 ou 2 vezes. E ele disse do nada. Depois vi pegar o papel, ele dizendo colocá-lo sobre a estante do piano e cantá-lo novamente. E em breve ele chamou a sua esposa em tom vibrante, a esposa de Tom Jobim, Teresa, né? Mas ele disse que houve muita gente próxima, né, dos autores que não acreditava na canção. Era Lila Boscoli, né? Então a esposa de Vinícius que dizia que coisa mais brega botar rimar peixinhos com beijinho, né? E os peixinhos a nadar, assim como os beijinhos que darei na sua boca, né? E aí o Vinícius respondeu para ela e disse assim: ora, deixa de ser sofisticada. O poeta realmente tinha razão. Até hoje, mais de 50 anos, o Brasil continua rimando alegremente peixinhos com beijinhos. Olha que interessante, né? Muito interessante. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Agora a gente vem para a grande arrancada, né? O selo Festa, ele não tinha tradição no mercado musical. E o disco de Canção do Amor Demais, né? Não aconteceu comercialmente. Porém, Tom não desistiu da ideia de fazer um disco com João Gilberto, né? E aí ele disse que começou a gravar no estúdio lá do Russo, do Pandeiro, no centro da cidade, um disquinho com o João, bem simples, acompanhando ao violão e cantando Chega de Saudade. E um negócio chamado Bim Bom, do próprio João, né? Mostrando esse acetato, né, ao Alósio, que gostou, mas com reserva. Ele falou, é bonito demais, mas não é comercial, né? Então, o que aconteceu, gente? Era um disco em 78 RPM, né? Eles gravaram isso em 58. Chegou ao mercado em agosto, mas não vingou assim rapidamente. Em São Paulo, um diretor comercial da gravadora chegou a afirmar: vejam, olha a coisa horrível que o Rio nos manda. Mas graças a uma bem articulada ação de marketing, o disco chegou às principais paradas de sucesso.
as vendas deles lancharam de uma forma, né? E porém que tudo isso acontecesse, a música emblemática da Bossa Nova, Chega de Saudade, e seu principal intérprete foram vagarosamente vaiado numa apresentação no Teatro de Piratininga, em São Paulo. Olha como é interessante, né? Os caras hoje são tidos como os deuses da música brasileira, e aí tudo que eles passaram foram vaiados, né? João Gilberto, a sair do palco, os apúlpitos paulistanos não impediram o disco de chegar ao final do ano com mais de 15 mil cópias vendidas. Esse simples disco, né? E aí, em 1959, foi decisivo para o Tom e para a música brasileira. Ele, embalado pelo sucesso de Chega de Saudade, a Odeon colocou em praça, né? A Odeon, a gravadora, num lado do disco, o Desafinado de Tom e Nilton Mendonça, e do outro lado, o Oba Lalá do próprio João Gilberto, né? Então, o João Gilberto foi, assim, algo incrível. Digamos, como é que a gente chama? A trinca de ouro, né? Tom, Vinícius e João Gilberto, né? O João Gilberto, um baiano de 26 anos, né? Trouxe vida à música do Tom com o seu gingado no violão, com a sua batida que deixou imortalizada, né? Aí para todos os tempos, né? Perdemos João Gilberto agora pouco tempo atrás, mas a sua música está aí, a sua verdade está aí, a sua batida tão simples e ao mesmo tempo complexa deu origem à bossa nova. E o nome bossa nova é interessante, que eles contam, né? E isso o Noel Rosa já falava nos anos 30, né? Ele tem um samba que diz coisas nossas, nossas bossa, ele fala assim. Nossa bossa, coisa nossa, né? Esse cara é bossa, esse cara é legal. Era uma gíria da época, né? Mas eles contam que foi um engraxate que, enquanto puxava o brilho ao sapato do jornalista chamado Sérgio Porto, assobiava uma música. E aí Sérgio quis saber que música era aquela. E aí o garoto respondeu, é uma bossa nova. É uma bossa nova. E outra versão diz que, carregado de fazer o cartaz para um show no grupo universitário, né, em 1958, cuja principal atração era a grande cantora Silvia Telles, participava Roberto Menescal, Carlos Lira, e eles, não sabendo como colocar o nome, decidiram colocar no cartaz Silvia Telles e o grupo Bossa Nova, né? E assim surgiu esse nome, né? E aí, a partir daí, o sucesso foi tremendo. E aí veio a Garota de Ipanema, né? Conhecida como Heloísa Eneida Menezes Paz Pinto, a Elo, né? E a Garota de Ipanema foi muito interessante, porque eles contam que ficavam lá no bar, né? Bebendo, tomando o seu chopp, e via aquela mulher passar, né? Indo para a praia, de biquíni, e eles observavam, né? E aí achavam linda aquele gingado dela, da garota, né? Passando. E aí isso veio a inspiração para eles fazerem a Garota de Ipanema. Talvez, como sempre, de uma simples brincadeira nasceu, digamos, o hino da Bossa Nova, né? Que levou eles a um grande patamar, né? E aí Tom, ele já era conhecido nos Estados Unidos, antes que ele pusesse os pés lá, né? Ele já era conhecido. E aí quando ele fez junto com o Vinícius de Moraes, o seu parceiro, a Garota de Ipanema, todos ficaram maravilhados mesmo. E depois de muito tempo foi que a Elo, né, a Heloísa, a Elo veio saber que a Garota de Ipanema era ela, né? E aí muitos músicos de jazz começaram a tocar as músicas do Tom Jobim, como Charlie Band, Stan Getz e vários outros, né? Até o ponto de Tom Jobim estar totalmente conhecido nos Estados Unidos, mesmo não pisando lá, né? E aí a Bossa Nova, ela se esborrachou, digamos assim, no Carnegie Hall, o maior casa de show dos Estados Unidos, né? Eles foram fazer um show lá e foram todos, João Gilberto, né, com aquela sua personalidade, né,
parece que não queria subir no palco, não estava do jeito dele, uma coisa assim, mas acabaram subindo e foi um sucesso total, né? Então, Tom Jobim foi também de última hora, e assim começou a bossa nova a se expandir, né, no norte-americano, nos Estados Unidos, trazendo toda essa glória para o Brasil, né? E aí o encontro de Tom e Sinatra. O interessante de tudo isso, gente, é que antes disso parece que um assessor do Sinatra ligou para a casa de Tom Jobim. A sua esposa atendeu, mas não entendeu nada, né? Era um inglês falando, e aí pediu que ligasse para o bar do Veloso, né? Pediu para que ele ligasse para o bar do Veloso. E aí, o que aconteceu? Que ligaram lá. E aí é muito interessante esse encontro de Tom Jobim com Frank Sinatra, né? As conversas entre Tom e representante de Sinatra sobre a possibilidade de um disco com o cantor, ele já ocorria em 1964, né? E um belo dia, Tom ele estava tomando um chopp com os amigos no bar do Veloso, e na mesma esquina, Vinícius havia contemplado a passagem da Garota de Ipanema, né? Foi lá que eles fizeram. Quando o garçom veio avisar que alguém estava falando ao telefone, atrapalhado, né? Mas o fato é que Teresa, a esposa, como eu falei, de Tom na época, recebera poucos antes em sua casa telefonema de um americano, provavelmente auxiliar de Sinatra, né? E aí Teresa mandou ligar para o bar. Tom sempre contou que a proposta para a realização do disco foi formalizada ali mesmo no bar. Olha aí que interessante, né? Pelo próprio Sinatra ao telefone. E imediatamente aceitou sem hesitação, no inglês ainda precário, né? Ele falava inglês, mas ainda precário. Com ele mesmo diria depois, Sinatra pagaria todas as despesas e Tom se hospedaria na casa dele. E a preferência de Sinatra era que Tom tocasse o violão. Ou seja, porque até então essa batida, né, de João Gilberto, os norte-americanos, os músicos americanos não tinham essa... Tem até um vídeo interessante do Tom Jobim tocando ao piano Samba de uma Nota Só, com o grande saxofonista Gary Mulligan, e aí no final a síncope, né, o pá, para, pá, 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 ele não consegue fazer, né, ele não consegue fazer esse swing, essa síncope da bossa nova. Agora eles conseguem, mas na época era muito difícil para eles, esse gingado, essa batida da bossa nova implementada com o samba, né? E aí Tom Jobim gravou programas com Sinatra, você vê vários vídeos com ele, gravou um disco com Sinatra, todos dois com um nome bem grande, né? Não era Tom, mas um nome totalmente grande, e aí Sinatra, para não ficar com um nome menor que o do Tom, também colocou também o seu nome bem grande, e aí foi um disparado a bossa nova, né? E aí, por muito tempo, a Garota de Ipanema ficou em primeiro lugar no mundo, perdendo somente para os Beatles, né? E aí o interessante é que quando eles falavam isso para o Tom, Tom dizia assim, ó, lá são 4 contra 2, né? Lá são 4 contra 2. E aqui só são 2. E eles ainda falam inglês, né? Tom Jobim, com essa alegria dele, falava assim para a galera, né? Lá são 4 contra 2 e eles ainda falam inglês. Mas ficou por muito tempo nas paradas de sucesso e até hoje, né? A Garota de Ipanema, ou seja, Frank Sinatra gravou um disco inteiro com as composições de Tom Jobim, com ele também participando. Isso foi um marco na história da música popular brasileira. A bossa nova uniu o país, fez com que o nosso Brasil fosse enxergado por cima do que tinha de melhor, né? A música, né? Existe até uma frase de um filósofo grego que ele diz que conhece um país pela música que toca. Então o Brasil estava em ascensão através da música, né? Estava sendo conhecido no mundo todo através desses grandes artistas, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto e vários outros artistas, né? Então, passando aqui, gente, agora a gente vai falar sobre algo triste que aconteceu, né? Que foi a morte de Tom Jobim. Infelizmente, né? A morte de Tom Jobim, ele morou em outros países, morou nos Estados Unidos, morou em vários outros lugares,
ou seja, ele colaborou demais, ele viveu bastante e deixou sua marca no mundo com a música, né? Só que em 1994, né? 1994, ele com um ritmo de trabalho já assim dos últimos anos de vida, Tom Jobim não permitia suportar que seu estado de saúde fosse tão grave. Então, por exemplo, em 1992, ele participou de vários shows, né? Em Los Angeles, com Oscar Castro Neves, grande violonista, e o gaitista Tut Tielemans também, né? E aí em Espanha, Lisboa, com João Gilberto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Palace em São Paulo, ou seja, numa agenda muito corrida, né? E em 1993 ele lançou a Academia Brasileira de Letra, né? Lançou-se a Academia Brasileira de Letra na vaga deixada, mas só que de uma certa forma retirou-se sua candidatura em favor do amigo Antônio Calado, né? E apresentou-se com a Banda Nova em Brasília. Nesse ano ele gravou seu último disco, participou junto com o filho, né, com seu filho Paulo, do disco Dudes, cantando com Frank Sinatra, Frag Tinomon, e em abril apresentou-se por 2 vezes com a banda no Carnegie Hall, né? E aí, de volta ao Brasil, Tom novamente procurou soluções não ortodoxas para o seu problema de saúde, né? Existe até uma frase que ele dizia: eu lá vou procurar alguma coisa, se eu for procurar, eu vou achar. E ele deixou para lá, né? Só que aconteceu o seguinte, gente. Paranormal, né? Ele chegou, de uma certa forma, às pressas, ele de volta ao Brasil, ele se envolveu com Thomas Graham Morton, né? Paranormal, que chegou a sequestrá-lo. Ele queria fazer uma cirurgia espiritual, olha a loucura, para poder tratá-lo, deixando a família assim pavorosa com tudo isso. Depois passou a frequentar outro centro espírita, onde também se realizava operações espirituais. E suas últimas imagens estão num belo projeto de Visão do Paraíso, DVD e livro com fotos de Ana Jobim, né? E texto de Tom sobre a Mata Atlântica. Ele gostava muito dessa questão de preservar as matas e tudo, né? Só que aí em julho e em agosto de 1994, né, o maestro, alegre, sereno e bem disposto, falando sobre o que mais o preocupava, a destruição da natureza. E aí em outubro aqui, ó, de 1954, veio o terrível diagnóstico de câncer na bexiga. No dia seguinte, a preocupante notícia, Ana e Tom, né, eles embarcaram para os Estados Unidos. Somente ela voltaria, infelizmente, a ver a Mata Atlântica, né? E aí, em dezembro de 1994, ele foi internado, né, no hospital lá nos Estados Unidos para submeter-se à operação que deveria extirpar o câncer de sua bexiga. E aí, no dia 8 de dezembro de 1994, ele teve uma parada cardíaca. Uma parada cardíaca provocada por uma embolia pulmonar, né? E não resistiu. E aí, infelizmente, o grande maestro morreu e seu corpo foi trasladado para o Rio de Janeiro, né? Veio de avião dos Estados Unidos, foi recebido no Rio de Janeiro, velado no Jardim Botânico, pelo qual Tom tinha verdadeira paixão, né? E conduzido pela orla, onde muitas pessoas no velório dele saía cantando as suas músicas que mais adoravam, né? E aí ele escreveu essa célebre frase aí: quando uma árvore é cortada, ela renasce em outro lugar. Quando eu morrer, quero ir para esse lugar, onde as árvores vivem em paz, de Tom Jobim. E assim, gente, foi pequena gota do oceano do que Tom Jobim representa para a música brasileira, né? Existem várias outras coisas que não dá tempo da gente falar em um só vídeo, mas eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês a compreender um pouco desse gigante e a valorizar a nossa música, né? E aí compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir a essa aula. E até as próximas aulas, viu? Um abraço e essa é a Bossa Nova, né?